Voltando a falar de acessibilidade, mais de 400 mil eleitores com algum tipo de deficiência se cadastraram para votar em sessões adaptadas em todo o país. Mas a distância da casa do eleitor foi um dos problemas enfrentados por quem precisava do serviço. Para Marcos, deficiente visual, votar ficou mais fácil. Há 30 anos, era nas cédulas de papel. Hoje, na urna eletrônica. A numeração da urna, ela segue a lógica do telefone. Então também é tranquilo. É só eles aprender, perguntar, enfim, onde fica a tecla confirma, anula, etc. Para a legislação eleitoral, pessoas com alguma deficiência são eleitores comuns. Tem que se cadastrar aos 18 e votar até os 70 anos. Mas desde 2002, a lei também determina que os estados garantam o fácil acesso aos locais de votação, com sessões especiais. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o país tem hoje 378 mil eleitores com algum tipo de deficiência. São Paulo, Rio, Paraná, Minas e Ceará são os estados que concentram esse eleitorado. O TSE criou 32 mil sessões eleitorais especiais, um aumento de quase 80% no número de locais com maior acessibilidade em relação à eleição de 2010. A gente pede que o eleitor avise se tiver alguma coisa muito mais grave em relação ao seu local de votação, para que a gente tente para a próxima eleição, porque a gente não tem como mudar o local de votação assim tão rápido, para a próxima eleição já tentar fazer uma adaptação ou até mudar o eleitor de um local, que às vezes está mais próximo da sua casa, mas é um tanto quanto não acessível, para que ele escolha um local de votação um pouco melhor. Mas as mudanças feitas nem sempre atendem às reais necessidades do eleitor com deficiência. Quero votar ao lado da minha casa e tenho o direito, penso eu, de que essa sessão resolva o meu problema de acessibilidade. Os candidatos a concursos públicos que têm algum tipo de deficiência também reclamam da falta de inclusão. Eles dizem que enfrentam uma batalha na preparação e na hora de fazer as provas. Nesta escola pública para deficientes visuais em Brasília, sempre tem concurseiro na biblioteca. Difícil é encontrar no mercado material acessível, como apostilas em braille ou textos que possam ser convertidos em áudio. Mas aqui eles têm a ajuda de voluntários. O elemento território corresponde ao Poder Executivo. Para a inclusão social e econômica, a lei determina que entre 5% e 20% das vagas dos concursos sejam reservadas para pessoas com deficiência. O conteúdo cobrado nas provas é o mesmo. A diferença são etapas adicionais, como perícia médica. As dificuldades não ficam só na hora da preparação para os concursos. Os candidatos também reclamam da falta de adequação dos editais e das condições para fazer as provas. Os cegos têm direito, por exemplo, à prova em braille e também a uma pessoa para ler as questões em voz alta. Ismael conta que já foi prejudicado pelo despreparo do ledor oferecido pela banca. Eles colocam, na verdade, fiscais que eles não são preparados, não tem curso nenhum para ler a prova para a gente. Isso realmente prejudica a gente na hora da prova, né? Everton, que tem 20% da visão em um dos olhos, pediu num concurso recente que as provas tivessem letras ampliadas. Foi atendido na primeira fase, mas na segunda... O material veio numa folha enorme, com um monte de página, não estava nem grampeado, impossível de eu manusear ele na mesa, né, para fazer a leitura. Alguns fiscais também não permitem o uso do soroban usado para cálculos. Às vezes somos barrados por causa disso. Esse é o grande problema do concurso público, de não haver uma legislação federal que regulamente com princípios objetivos o concurso público de modo geral, de como essa seleção lá iria ocorrer. Um livro lançado na semana passada em São Paulo fala de um assunto muito delicado: o câncer infantil. Arthur tem 9 anos e há 3 meses foi diagnosticado com câncer em um dos olhos. O tratamento dele é feito em um ambulatório especializado em câncer infantil. A mãe, Sandra, acredita que a decoração e as atividades para as crianças ajudam o garoto a receber bem o tratamento. Tem as atividades, ele brinca, tem a brinquedoteca, tem a lan house, né? Ele estava na lan house até agora. Então, quer dizer, não é tão pesado para ele, porque aí ele vem, faz o tratamento e tem uma distração, para não ficar tão preocupado com a medicação que vai tomar. Para o Arthur, a quimioterapia tem apenas um inconveniente. Bem, eu tenho algum incômodo, que é vir para cá tô até 4 da manhã, né?
Que aguenta. Patrícia está em tratamento contra um osteosarcoma, tipo de câncer que atinge os ossos. Por estar há mais tempo em tratamento, procura ajudar outros pacientes a superarem o medo que a doença traz. Tinha horas que a mãe estava chorando, tinha pessoas que chegavam chorando, eu olhava assim, ei, por que a senhora está chorando? Eu já queria saber por quê. Ou queria pelo menos avisar para ela, passei também por isso, eu estou reagindo bem, sua filha também vai conseguir. A estimativa do Ministério da Saúde é que quase 12 mil crianças e jovens deverão ter câncer infantil durante o ano de 2014. A doença traz preocupação às crianças e à família, mas as chances de cura são de cerca de 70%. Para desmistificar e trazer ao público um assunto tão delicado, a ilustradora Supa acaba de lançar um livro sobre o câncer infantil. Essa doença faz medo, né, em todo mundo, principalmente quando se trata de uma criança. Mas já que na criança você tem essa enorme porcentagem de cura, eu falei, a gente tem que falar disso. No livro, a autora conta a história de uma menina que descobre ter câncer. Como tantos jovens da vida real, a personagem nos passa uma mensagem de que a doença deve ser encarada com fé e confiança. Todo o dinheiro arrecadado com a venda dos livros será revertido para o ambulatório de câncer infantil. Mostra bem, né, a filosofia do trabalho, que é isso. Suspeita rápida, fazer o diagnóstico, o tratamento adequado, voltar para a escola, voltar à vida. E o livrinho agora também é uma forma de a gente comunicar de forma lúdica todo esse trabalho. E o NGT Notícias fica por aqui. Continue enviando sugestões pelo e-mail noticias@redengt.com.br. Muito obrigada pela audiência e nós temos um encontro marcado na próxima edição. Até lá!